Olá pessoal, eu me chamo Alexandre Muniz. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu peço que você se inscreva e ative o sininho de notificações, porque eu tenho trago mensagens da Palavra de Deus. E hoje a gente vai falar sobre fugir da presença do Senhor. Eu sei que muitas pessoas elas pensam que a fuga é algo que vai agradar a Deus. A fuga é algo que elas podem escapar. Mas hoje a gente vai ler de um servo na palavra de Deus que ele resolveu fugir da presença do Senhor. Eu creio que muitas pessoas conhecem a história de Jonas. Jonas, ele era um servo do Senhor e quando Deus pediu ele algo, ele fugiu da presença do Senhor. E a gente vai tirar no final aqui lições valiosíssimas para a nossa vida, tá bom? Em Jonas capítulo 1, dos versículos 2 a 3, nos diz assim, ó: Porém, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amados, isso é uma coisa muito interessante, né? O Senhor foi lá e chamou a Jonas, pediu para que ele fosse até a cidade de Nínive, os ninivitas, para que pregasse contra ela, ou seja, uma mensagem de juízo da parte do Senhor. Mas Jonas, ele desobedeceu uma ordem do Senhor. E tem hora que, se a gente olhar para nós mesmos, a gente vai ver que a gente tem hora que é desse jeito. A gente quer desobedecer às ordens de Deus. A gente quer viver segundo os padrões que nós mesmos colocamos. Às vezes a gente quer fugir da presença do Senhor. Às vezes a gente comete um pecado, a gente não quer se arrepender daquele pecado. Talvez o Espírito Santo toca na gente ali e o Espírito Santo fala: olha, você precisa se arrepender. Você precisa se entregar. E a pessoa, ela tem uma resistência. Ela acaba resistindo e acaba deixando que aquele pecado domine ela. Então, isso é algo muito importante. Não adianta a gente fugir da presença do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, o Senhor, ele está em todos os lugares. Todos os lugares, não adianta a gente fugir da presença do Senhor. Tem pessoas que infelizmente vão fazer as coisas em oculto, mas é muito importante a gente se arrepender. A gente pode fazer coisas ocultas aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus, a Bíblia diz que os olhos de Deus percorrem a terra contemplando os justos e os injustos. Ou seja, Deus está olhando. E quando Jonas ele resolve fugir da presença do Senhor, isso traz muitas consequências. Aquelas pessoas que estavam ali no barco, elas perderam muita coisa. O pecado ele nos dá a perca. Então aquelas pessoas que estavam ali, elas perderam os seus bens ali, tiveram que jogar na água para que o navio ficasse, a embarcação ficasse mais leve. E com isso, eles sofreram um dano também. Então, o que dá para a gente tirar com lição? Talvez o nosso pecado, a gente pensa que a gente está pecando só para a gente ou com Deus. Mas não é verdade. Quando a gente peca, a gente também automaticamente está prejudicando quem está no nosso redor. É sério, isso é uma coisa muito séria. Por quê? Cada um peca por si mesmo. Mas dependendo do pecado, você pode trazer consequências para outra pessoa. Um exemplo disso é se você faz uma mentira. Uma mentira bem falada, você pode acabar prejudicando aquela outra pessoa. Então, é isso que o pecado faz. O pecado ele não tem valor nenhum, não tem estima nenhuma para a gente. Não só o caso de Jonas, que fugiu da presença do Senhor, mas se a gente for lembrar de Adão e também for lembrar de Eva, a gente vai ver isso claramente. Quando Adão e Eva eles pecam, eles comem ali da árvore que o Senhor falou que não era para eles comer, eles fogem da presença do Senhor, mas eles se esquecem ao mesmo tempo que o Senhor está em todos os lugares. Então o Senhor ele vai atrás deles e diz para eles por que eles fizeram aquilo, querendo saber. É de certo que o Senhor ele já sabia onde que eles estavam, o que eles tinham feito. Mas talvez muitas pessoas elas perguntam, mas por que Deus
foi correr atrás deles ainda. Sabe, amados? É porque Deus, Ele entende a situação do pecado. Ainda que nós somos pecadores, Deus, Ele não nos abandona nós. Ele não abandonou nem Adão e nem Eva. Muito pelo contrário. Ele acolheu eles. Ele chegou ali com um diálogo de arrependimento para que a consciência deles ficasse pesada. Deus sempre, Ele vai perguntar primeiro por que você fez isso, por que você errou. Porque Deus sabe das nossas fraquezas. Deus simplesmente podia ter tirado o homem do jardim do Éden, ou ter acabado com o homem e destruído com ele para todo sempre, de uma vez por todas. Mas Ele deu uma nova oportunidade. Apesar da desobediência que teve, tanto de Adão e Eva lá no passado, e agora a gente vê que Jonas, ele foge da presença do Senhor. Porque o pecado, ele faz isso, ele nos afasta de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e nosso Deus. Então essa separação é o que aconteceu aqui. Jonas, ele fugiu da presença do Senhor. E quando ele fugiu, trouxe muita perca. Trouxe não somente a perca da embarcação, mas até Jonas teve que ser lançado no mar. E contrapondo isso, em contraste, se a gente for pensar em Jonas e for pensar no jardim do Éden, o homem também sofreu percas. Ele perdeu o acesso ao jardim do Éden. Ele perdeu o acesso ao Criador. O lado espiritual caiu. E acho muito interessante que a palavra de Deus diz lá em Salmo 139, e os versículos 7 a 12, diz assim: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e luz são a mesma coisa. Olha que interessante, irmãos. A gente vai ver aqui que a presença do Senhor, ela está em todos os lugares. Não há nada que aos olhos do Senhor está oculto. Mas desobedecer a Deus, quando é uma ordem partida dele, isso vai trazer consequência. Eu não quero que você sofra as consequências por desobedecer a Deus. Se você desobedeceu a Deus, se você se arrepender e voltar para Ele, eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Mas é necessário você ter um fruto de arrependimento. O pecado, ele vai trazer perca. E quanto mais a gente puder afastar do pecado, entregar a nossa vida para Deus, entregar tudo que nós temos para Ele, eu tenho certeza que a nossa vida vai ser diferente. Que essas lições possam ser lições tiradas para a nossa vida, tá bom? Tudo que o pecado fez é somente trazer perca. E Deus, Ele vê todo mundo. Não adianta você fugir da presença do Senhor, porque Ele é o Deus onisciente. Que a graça e a paz de Cristo Jesus vos sejam multiplicadas, tá bom? Eu agradeço a cada um de vocês que ficaram aqui e que Deus abençoe a cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho de notificação, porque todos os dias eu tenho trazido mensagens da palavra de Deus para nós, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.